Boa noite, gente. Como é que vocês estão? Vamos começar com uma oração? Pai, muito obrigado por mais esse dia, Pai, pela oportunidade de estarmos aqui. Te agradeço por tudo que o Senhor tem feito, Pai, pelo teu sacrifício. Te peço perdão pelos nossos pecados e te peço para que o Senhor possa nos guiar, Pai, que o Senhor possa estar aqui entre nós, Pai. Que abençoe esse louvor, Pai, abençoe o Flávio, que vai pregar hoje, Pai. Que saia somente o que é do Senhor, Pai. Que o Espírito Santo esteja aqui, reinando sobre nós, Pai. Em nome de Jesus, amém, Pai. Gente, é o seguinte. Antes de começar, eu queria ler um versículo aqui em Mateus 18:20, que fala: Pois onde dois ou três se reúnem, Pois onde dois ou três se reúnem em meu nome, eu estou no meio deles. Amém? Vamos cantar agora com convicção de que Jesus está aqui entre nós. Amém? Gente, é verdade. Levanta aí todo mundo, bora lá. Teus passos em direção à porta, é só bater que eu vou abrir pra você entrar. É só bater que
Apocalipse 5:13 fala: Depois ouvi todas as criaturas existentes no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, e tudo o que neles há, que diziam: Ao que está assentado no trono e ao Cordeiro sejam o louvor, a honra, a glória e o poder, pelos séculos dos séculos. Esse é um trecho da música que a gente vai tocar agora, que é uma música que a gente vai estar declarando a grandeza e o poder de Deus. Amém?
Boa noite, graça e paz sobre a sua vida. Caiu um celular aqui. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua vida. Obrigado por você estar conosco nessa noite. E é uma alegria a gente estar na casa do Senhor, né, louvando, adorando, né, em comunhão, todos juntos. E eu vim convidar você aqui, né? Pode colocar aí, ó. Se você ainda não segue a gente no Instagram, essa é uma oportunidade para você começar hoje. Se você ainda não segue, você pega seu celular aí agora, @SDT Caraíba, né? E ali você vai encontrar o Linktree e você pode voltar, por favor? Você vai encontrar o Linktree e você vai acessar ali no próprio link, tá vendo? Através do QR Code ali os pequenos grupos, o Alfa, tudo que acontece aqui na nossa igreja, toda a programação, você vai encontrar ali. Beleza? A gente também, irmãos, tem todos esses ministérios aqui na igreja, a qual você pode se juntar conosco, para servir junto conosco, né? Para a expansão aí do reino de Deus. Então a gente tem o social, a gente tem o Ministério de Missões, de adolescentes, de jovens. Então você pode estar procurando aí as lideranças que aqui estão escritas, os números de telefone. Entra em contato e vem somar conosco aí no trabalho na expansão do reino de Deus. Né? Tem alguém nos visitando aí pela primeira ou pela segunda vez? Pode levantar a mão. Se você é nosso visitante, agora você pode levantar. Foi só uma pegadinha que a gente fez aqui. Você pode levantar que a gente tem uma lembrança aqui para entregar para você. Você que é irmão, que é da casa, levante, cumprimente, dá um abraço, dê as boas-vindas aí aos irmãos. É um prazer tê-lo aqui conosco hoje na nossa casa. Você é muito bem-vindo. Bom demais. Receba aí o nosso abraço, o nosso carinho e obrigado por ter vindo. Quem aqui está no Alfa? Quem aqui? 80% desse culto aqui está no Alfa, né? E está chegando o acampamento, né? O final de semana Alfa. E por que eu estou aqui para falar um negócio para vocês, gente? Se você ainda não foi, se você está inscrito nessa temporada e você ainda não conhece o final de semana Alfa, por favor, né, hoje às 23h59 a gente encerra as inscrições para o final de semana Alfa. Então, se você ainda não fez, procure o seu líder de grupo, procura a Keila, procura o Fabrício, a Cris e faça a sua inscrição. Você não pode perder. É um final de semana realmente assim inesquecível, né, que toda vez que você vai, você é transformado e você... Não vou dar spoiler, não. Você tem que ir para você ver, para você viver aquilo que Deus tem para você nesse final de semana. Queria chamar aqui agora também a Maressa. Já vai se preparando aqui, Maressa. Pode colocar aí os dízimos, por favor. Momento de dízimos e ofertas, irmãos, para você que é da casa, para você que é da nossa igreja. Esse é um momento de alegria, de gratidão, onde a gente oferta, né, com o coração transbordando daquilo que o Senhor já tem derramado sobre a nossa vida, né, para que esse lugar aqui, a gente continue mantendo esse lugar, para a gente continue investindo nos projetos sociais, em missões, na vida de missionários que estão aí fora no campo. Então, é um privilégio a gente dar com alegria. Coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vamos dançar, Maranata. Jesus, nós te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor é o dono da prata, é o dono do ouro, é o dono de todas as coisas, é o Criador de tudo e reina sobre tudo, sobre todos os povos, todos os reinos, todas as etnias, todas as línguas, todas as tribos e todas as nações. O Senhor é o Deus, é o grande eu sou. Nós te agradecemos nessa noite, Senhor, pela tua fidelidade, pelo teu amor. Que o Senhor nos ajude, Senhor, a administrar esses recursos com sabedoria, alegria e gratidão, Pai. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Maressa. As crianças aqui. Semana passada nós vimos a 15ª pergunta, que é: Jesus permaneceu morto? Não. E hoje é: o que aconteceu após a sua morte? E o versículo é: ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito que aconteceria. Venham, vejam onde seu corpo estava. Então Jesus ressuscitou. Hoje as crianças vão aprender a narrativa da ressurreição
Então, vamos orar? Ó Deus, muito obrigada porque o Senhor trouxe esses pequeninos à tua casa. Obrigado porque eles têm a oportunidade de aprender da tua verdade. Eu peço que o Senhor me dê capacidade de fazer a tua mensagem ser compreensível no coração delas, que teu Espírito Santo faça ela frutificar para a salvação delas e para a tua glória. Em nome de Jesus, amém. E hoje, meus irmãos, é um domingo especial, né? A gente tem um convidado muito especial para a gente, né? Eu não vou dar spoiler, não. Quero chamar aqui e convidar o pastor Fabrício, o pastor Flávio, e eles vão apresentar aqui. Mas mantenham seus celulares desligados e mantenham atenção, porque vocês vão ouvir muita coisa da parte de Deus aqui essa noite. Graça e paz, meus queridos. Muito bom estar aqui com vocês, com quem nos visita também, né? Eu estava ali sentado do lado do Daniel. O Daniel está conosco aqui, nós estamos orando pela mãe dele hoje. Amém? Daniel, seja bem-vindo aí, seja bem-vindo. É o amigo César, é o Felipe. Bênção. Chega aqui, pastor Flávio. Pessoal, sabe, essas músicas que foram cantadas aqui, né, no louvor, falou muito sobre nosso relacionamento com Jesus, com a gente querendo mais de Jesus, né? E, de fato, o Senhor muitas vezes nos leva a isso. E eu quero dizer para você que, quando você quer mais de Cristo, você quer experimentar mais dele, você quer andar com ele, experimentar as coisas que ele tem, que são dele, né, para você, e você fala, Senhor, eu quero mais, eu quero te conhecer melhor, eu quero viver o que o Senhor tem para a minha vida. Essa é uma oração que é da vontade de Deus, ele vai te atender. E sabe, às vezes a gente deixa escapar de nós o nosso tempo, e eu vou para a academia, tenho que ir, eu tenho recomendação médica para ir para a academia, fazer musculação, fazer fisioterapia, mas eu gasto nesse negócio de ir para a academia, voltar, que eu vou de bicicleta, tá, 1h30. E sabe o que eu comecei a fazer? Eu comecei a ouvir pregações de homem de Deus, indo, voltando, e Deus vai trazendo coisas ao nosso coração, que vai aquecendo o nosso coração, certo? Porque a gente muitas vezes, o que vem à nossa mente, o que vem ao nosso coração é aquilo que você medita, é aquilo que você ouve, né? Então, eu queria até te desafiar a isso, sabe? Vocês, todos, você tem um tempo, invista nisso, ouça palavras de Deus, de homens de Deus que pregam a palavra de Deus. E Deus vem atuando, operando, trazendo sede no coração da gente. E eu estava nesse processo, pedindo, Deus, eu quero viver mais aquilo que o Senhor tem para nós. Eu quero experimentar daquilo que o Senhor falou, que é a vida eterna, que é a vida abundante que o Senhor veio trazer. Pedindo isso e tudo, né, de repente eu tive a oportunidade, eu não vou falar aquela outra parte não, que a outra parte eu deixo o Senhor falar, mas eu tive a oportunidade de ir a Curitiba fazer o curso Perspectivas. E eu estava nessa oração, pedindo a Deus, Senhor, mais, eu quero, não é experimentar no sentido de experiência, de sentimento, de emoções, não é isso. É lógico que, né, buscar a Deus envolve todas as coisas, mas eu estou dizendo que era, né, de fato o que Deus tem. E lá no Perspectivas eu pude ver, dentro da palavra de Deus, aquilo que Ele tem para nós, que Ele tem um chamado para nós. O pastor Flávio vai falar sobre isso aqui hoje. E nós tivemos o privilégio de ali fazendo o curso, fazer um combinado, né? E o combinado Deus carimbou, porque ele está aqui. Ele veio, o pastor Flávio é diretor de Perspectivas no Brasil. E aí nós temos o privilégio de receber ele aqui hoje, e a gente queria orar por esse momento especial, né? Muito especial que nós estamos vivendo na nossa igreja. Ele esteve hoje aqui de manhã, quem esteve aqui ouviu, e está conosco agora de noite. E eu queria falar mais uma coisa. Ele vai estar com a gente na terça-feira, na reunião do Compás, que é a reunião do Conselho de Pastores. Aí você fala assim, mas eu não sou pastor, eu não posso vir nessa reunião. A reunião do Compás está mais aberta, né? Você pode participar, as mulheres podem participar,
o jovem pode participar. Então, se você quiser vir na terça-feira, 8h30 da manhã, vai ser na nossa igreja, aqui, às 8h30, ok? O pastor Flávio vai estar com a gente aqui também, na reunião do Compass. Vamos orar, então? Ó Deus, nós te agradecemos muito, Senhor, pelo privilégio de poder receber aqui um discípulo teu, um filho teu, ó Deus, que tem trabalhado no reino. Nós louvamos, ó Deus, por tudo que o Senhor já fez o pastor Flávio experimentar, a família dele, ó Deus, de viver no Senhor, as coisas do Senhor, as coisas do reino. E nós louvamos ao Senhor porque a vida dele foi disposta diante do Senhor. Nós colocamos essa noite diante do Senhor, pedindo a bênção, a unção do Senhor, a revelação do Senhor, e que nós possamos ser transformados por esse contato com a Tua Palavra. Nós pedimos, nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, graça e paz. Que alegria estar aqui com vocês. É minha segunda vez em Uberlândia e estou desfrutando desses dias, dessa cidade maravilhosa, da presença, companhia, comunhão com os irmãos. Estou sendo muito bem tratado ali na casa do pastor Fabrício, da sua família. Eles só estão um pouco tristes comigo porque eu como pouco e eles me dão muita comida. E aí eu estou fazendo aqui um grande esforço para Jesus, para comer muito queijo. É tudo maravilhoso e eu tenho sido muito honrado e abençoado de estar aqui hoje pela manhã na igreja. Então eu estou muito contente de estar aqui com vocês nessa noite também e estar conhecendo mais do corpo de Cristo, da igreja de Jesus. Me perdoa também, minha voz está meio fanhosa, né? É muita mudança de clima. Eu saí de Curitiba com 13 graus, cheguei aqui um pouquinho calor, e aí depois volto para o inverno, aí vou para o sertão, e aí a saúde da gente dá uma baqueada, mas espiritualmente eu estou bem. Louvado seja o Senhor. Antes de eu pregar a palavra, eu queria falar com vocês um pouquinho do movimento Perspectivas, como Deus tem usado este ministério ao redor do mundo, mas também no Brasil. Obrigado, irmão. Acho que esse celular aqui é do pastor, né? Já é a oferta, pastor? Para missões? Então, nós temos esse slogan aqui, que para que todos os povos o adorem. Isso não é coisa nossa. Quando a gente lê a Escritura, a gente vê o coração de Deus, que é um coração para as nações. A gente vê João na ilha de Pátimos, Jesus dando uma visão para ele do cumprimento, do término da missão. Quando João vê, então, todas as línguas, todos os povos, todas as nações, todas as etnias do mundo, adorado, prostrado, bendizendo o nome de Jesus. Isso vai acontecer. Deus está fazendo isso. Então, o desejo de Deus, o coração de Deus, é revelar o seu Filho Jesus Cristo, é revelar a sua glória, é revelar a sua santidade, para que os povos o adorem. Então, nosso slogan vem das Escrituras, para que todos os povos, todas as nações, adorem a Jesus. E para que isso aconteça, Jesus deu o privilégio ao seu povo, à sua igreja, de espalhar a boa semente do Evangelho por todo lado, aqui, ali e além, para que todos os povos adorem Jesus. Nosso movimento Perspectivas é um movimento, não é uma denominação, não é uma igreja. A gente usa a palavra movimento porque a gente está muito em movimento, de um lado para o outro, de um país para o outro, para as nações, de um lado para outro, a gente não para. Então, eu estava falando com o pastor Fabrício, estou aqui, chego quarta-feira em casa, já embarco para São Paulo, depois já tenho uma viagem para o Nordeste, não é férias ainda, férias só no final do ano, depois saio do Brasil,
A gente é um movimento que não para. E esse movimento é internacional e interdenominacional. Uma das bênçãos de participar do povo de Deus é que o povo de Deus não tem fronteira. Eu morei em Marrocos, eu morei em outros lugares, e assim, a gente chega num lugar, por causa de Cristo, por causa da palavra, a gente se identifica. A língua é diferente, os costumes culturais são diferentes, mas assim, o Espírito é o mesmo. É um só Senhor, um só batismo, uma só fé, um só Evangelho, um só Jesus. Então, nosso movimento é internacional e interdenominacional, de diferentes igrejas. Nós somos de diferentes lugares, diferentes igrejas. Obrigado, irmão. De diferentes denominações. Mas nós queremos juntar, unir, a palavra une ali é muito importante, a cristãos do mundo todo para a reflexão sobre a missão. Eu falei de manhã e eu repito agora, o engajamento na missão, ele se dá por duas vias. Um é o engajamento quando você ouve um desafio, talvez um desafio missionário, ou você vê uma porta aberta, uma oportunidade num lugar do lado da sua casa, ou do lado da rua da sua casa, ou do outro lado da cidade, ou até do outro lado do mundo. E você sente que Deus está te chamando para isso, para fazer algo. E aí você responde isso. Isso é engajamento. Agora, no Perspectivas, nós acreditamos no engajamento, mas nós acreditamos que também esse engajamento pode vir pela reflexão, o estudo. E o estudo da palavra de Deus, que mostra o propósito de Deus, o coração de Deus, a missão de Deus, de chamar os povos para conhecê-lo. E para isso, então, a gente tem essa união para pensar, potencializar o envolvimento de cada cristão na missão global. Às vezes as pessoas acham que missão é coisa de alguns queridinhos da igreja. Aquele pessoal ali é legal, então a missão é coisa deles. Não. Quando a gente lê a Escritura, a gente vê que a missão é de Deus e Ele compartilha com o seu povo. Todo cristão, todo irmão, toda irmã pode se engajar, pode participar, pode colocar seus dons, seus talentos, sua vida, seus recursos para o propósito de Deus. Na verdade, é isso que dá sentido para a vida da gente. Viver para Deus, para cumprir os propósitos de Deus, não os nossos propósitos, não os nossos sonhos, mas o sonho de Deus. Então, o Movimento Perspectivas é isso aqui. Ele está em 40 países, mobilizando a igreja. E aqui no Brasil, nós estamos em 22 estados já, onde estão acontecendo essa reflexão sobre a missão, sobre o papel de cada cristão. Talvez você está falando assim, mas pastor, é para eu ser missionário? Não é sobre isso que a gente está falando. Talvez. Se Deus lhe chamar para ser um missionário lá do outro lado do mundo, que privilégio. Mas a gente entende que todo cristão, nem todo cristão vai, mas todo cristão coopera, todo cristão participa, todo cristão se empolga, todo cristão se anima, porque é ver Jesus conhecido, amado e adorado. Isso deveria encher o nosso coração e dizer: como eu posso participar? É como um grande quebra-cabeça a missão de Deus. Há uma peça única que é você, que se encaixa nessa grande comissão de Jesus ser conhecido e adorado nos povos. Para isso, acho que é a próxima imagem, nós temos um curso chamado Perspectivas, você no propósito global de Deus. E como funciona esse curso? 4 perspectivas, por isso o nome é Perspectivas. Então a gente, nesse curso, são 12 encontros, é parecido com o Alfa, né? O Alfa também tem, quanto é 12 também? Olha aí. Quem copiou de quem? Copiamos de Jesus, Jesus tinha 12 discípulos, né? Então a gente passa primeiro pela perspectiva bíblica.
a gente abre a Bíblia e olha, desde Gênesis até Apocalipse, Deus está em missão. Deus é um Deus missionário. Deus tem um coração voltado para abençoar as nações. Ele chamou Abraão. E aí todos os livros da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, fala sobre a missão de Deus. E o povo de Deus participando com Deus, aqui e ali ou além. Depois a gente entra na perspectiva histórica. E aí os instrutores vêm, e as leituras também dos artigos, e eles mostram que esse Deus da missão está dirigindo a história. É como a sua mão vem conduzindo as coisas. Mesmo quando a igreja, a gente olha para trás, a igreja no passado teve momentos altos e momentos baixos. Mas a missão não parou. Porque a missão é de Deus. Ele vai completá-la. Nós participarmos é um privilégio. Não depende de nós. É Deus. É sobre Deus. É sobre Jesus. É sobre a eternidade. Nós somos participantes da missão. Depois da perspectiva histórica, a gente vem para a perspectiva cultural, para falar que o evangelho é intercultural, é transcultural. Ele não é de uma cultura, ele não é um evangelho de um povo. É uma baita de uma heresia falar que Deus é brasileiro. Deus não é brasileiro. Deus não é israelita. Deus não é. Deus é Deus. E o evangelho é para as nações. O evangelho é transpor as nações. Então, há barreiras culturais. Eu cheguei em Marrocos, eu tive que aprender primeiro a língua. Para comunicar o evangelho, você precisa aprender a língua. E aí tem as barreiras culturais que a gente precisa vencê-las, porque o evangelho é para todas as culturas. E a gente termina com a perspectiva estratégica. Qual é a estratégia? Qual é a melhor estratégia para a gente chegar a todos os povos? É plantar igrejas. O reino de Jesus avança quando nós plantamos igrejas, que plantam outras igrejas, que vão abrindo outras igrejas. Não para ter um montão de igreja, mas é para a palavra de Deus chegar aos lugares mais distantes dessa terra. Então são 12 encontros, com 12 instrutores diferentes, gente renomada da teologia, da missiologia, da antropologia, profissionais, todos comprometidos de compartilhar com vocês a missão de Deus. Para qual propósito? A glória de Deus e descobrir qual é o seu papel. Como você pode se envolver com essa missão gloriosa de Deus? Aí, alguns autores que escreveram esse livro aqui, como John Piper, Ronaldo Lidório aqui do Brasil, a Russell Shedd, Ralph Winter, John Stott, homens do passado, homens do presente, escreveram 118 artigos. Calma que você não precisa ler todos eles, tá? Mas é aqui um compêndio de artigos que você pode, então lembra que a nossa mobilização é pela reflexão. Você lê, vai para as escrituras, compara, e você vai entendendo a missão de Deus ao longo das perspectivas. Olha o que o Dr. Billy Graham, grande evangelista, disse. Ele já faleceu, está com Jesus, mas quando ele conheceu o curso Perspectivas lá nos Estados Unidos, ele disse assim, eu não conheço outro curso capaz de informar, inspirar e motivar cristãos. Perspectivas vai aquecer o seu coração. Ele realmente acertou o ponto. É informar, para que você veja que a missão emana das Escrituras, é inspirar, mas é também motivar, para que você faça o seu papel, a chave, a peça que você é no reino de Deus, para a glória de Deus, entre os povos que ainda não ouviram de Jesus. A gente tem outras ferramentas de mobilização para crianças, para igrejas, para vocacionados, e tudo isso são plataformas digitais na qual você pode aprender mais depois do curso.
querer mergulhar mais. Se eu sou um vocacionado, será que eu devo ir, não devo ir? Quando eu vou, como vou, para onde vou? A gente quer ajudar você a ouvir Deus. Se eu fico, como eu posso então apoiar? Como eu posso me engajar? Deus não me chamou para ir, mas Deus me chamou para participar. Todas essas ferramentas é para cooperar com a Igreja de Cristo na missão. Nossa visão, pode dar mais um clique? Ver Deus adorado. Tudo que nós fazemos no movimento Perspectivas é para isso. Não tem outro motivo. O motivo é ver Deus sendo adorado. Eu disse na manhã, a Índia, milhões de deuses, mas o verdadeiro Deus não está sendo adorado. Nos países muçulmanos, ainda em aldeias, eles estão falando de Alá, mas não conhecem o verdadeiro Deus. Então, nosso desejo é ver Deus adorado entre todos os povos, e a igreja brasileira sendo parte disso, através de um movimento de brasileiros indo aos povos, testemunhar Jesus, fazer discípulos e plantar igrejas. Tudo que nós fazemos não é um curso por um curso, não é um curso visando recursos, dinheiro, mas é um curso que visa ajudar a igreja a entender o seu papel na grande missão de Deus. Acho que pode dar um clique nesse também. E aí eu termino com essas duas últimas telas. Em 2033, daqui a 9 anos, o mundo missionário vai celebrar 2000 anos da grande comissão de Jesus. Não é uma conta redonda, se você fizer uma continha não vai bater, mas é uma data simbólica. E nós entendendo isso, nós chamamos a igreja brasileira a participar então da década missionária. 10 anos de grande investimento, de grande foco, de grande paixão para ver missionários saindo do Brasil para chegar aos povos não alcançados. Começou no ano passado, 2023 a 2033. Nós queremos ver, um dos nossos propósitos é ver 50 mil missionários no campo missionário, falando de Jesus, fazendo discípulos e plantando igrejas. A gente está chamando gente do Brasil todo para participar disso. E eu repito, alguns vão, outros não. Mas os que não vão, também precisam estar engajados para apoiar, para encorajar, para abençoar, para orar, para visitar, para apoiar aqueles que vão. Hoje nós somos, no Brasil, 20 mil missionários. Somos o terceiro maior movimento missionário do mundo. Na frente está Estados Unidos, Coreia do Sul, depois Brasil. Para essa década, nosso sonho, nossa oração, nosso desejo é que do Brasil saia 50 mil missionários para chegar às nações, para celebrar 2000 anos que Jesus deixou a grande comissão, para que se cumpra a missão de ver todos os povos, todas as línguas, adorando Jesus, amando Jesus, glorificando Jesus. Então, nós queremos viver essa década missionária, porque os campos já estão brancos e Jesus está dizendo, vejam os campos, estão brancos. Orai por trabalhadores, porque a seara é grande, os trabalhadores são poucos. Queremos deixar a próxima imagem, um legado para a igreja brasileira, um legado missionário, para que esses 10 anos sejam marcados como a maior força de missões das últimas décadas, para a glória de Jesus. Não é sobre nós, não é sobre o nosso nome, não é sobre a nossa própria igreja, é sobre a glória de Jesus, é sobre o evangelho de Jesus, até que todos ouçam, pelo menos uma vez, a gloriosa mensagem de Jesus. Quer participar com a gente? Mês de agosto, a gente vai ter uma turma aqui em Uberlândia.
Esse ano são 80 turmas espalhadas de norte a sul do Brasil. E agora aqui em Uberlândia. Para que vocês também possam entender e participar qual é o seu papel no grande propósito global de Deus. Você quer mais informações? Depois pode falar com o Bruno, pode falar com o pastor Fabrício, pode falar comigo. Vocês podem seguir o Movimento Perspectivas, @PerspectivasBrasil, lá no Instagram. A gente tem informações e vai ser muito legal trilhar essa jornada com Deus e com o povo de Deus, para a glória de Deus. Muito bem, agora eu queria compartilhar um texto, porque eu vim aqui para isso, no Evangelho de João. João capítulo 10, você tem uma Bíblia aí, você pode ligar ou abrir, mas também acho que vai ser projetado aqui, João 10. João 10, a gente vai ler do verso 14 ao verso 18. Esse é um texto bem conhecido daquelas pessoas que já estão andando com Jesus por certo tempo. E esse texto, ele se torna um texto, assim, bem conhecido da igreja, porque muitos irmãos associam ele ao Salmo 23. O Salmo 23 é disparadamente o salmo mais querido dos irmãos. O povo de Deus, você fala assim, sou crente? Sou. O que você sabe da Bíblia? Salmo 23. Todo mundo sabe. Fala do pastor, fala do cuidado do pastor, fala do caráter do pastor, fala da bênção que era andar nos caminhos, nas veredas do pastor. E muito tempo depois de Davi ter escrito esse salmo, Jesus vem e nesse mundo ele diz, eu sou o bom pastor. Vocês são as ovelhas e eu sou o pastor. O bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. O bom pastor é a porta que conduz as ovelhas. E nesse capítulo 10, você vai ver uma série de repetições de palavras. Os antigos, quando eles queriam dar ênfase em alguma coisa, eles repetiam as palavras no texto. Por exemplo, a palavra pastor, no capítulo 10, vai aparecer por 6 vezes. Depois você conta em casa. 6 vezes aparece a palavra pastor. A palavra ovelha aparece por 14 vezes. 14 vezes, só em João 10 aparece a palavra ovelha. 6 vezes pastor, 14 vezes ovelha. A palavra conhecer, dizendo que o pastor conhece a ovelha conhece o pastor, vai aparecer por 4 vezes também, repetição de 4 vezes. E a palavra pai, na boca de Jesus, aparece também por 4 vezes. Então, assim, monta um quadro para nós. Pastor, ovelha, conhecer, pai. E essas palavras, então, nos dão um norte do que o texto quer destacar para nós. Deixa eu ler com vocês, e aí a gente vai ter algumas reflexões em cima disso. Verso 14. Está aqui, né? Isso. Vamos ler juntos? Você pode, talvez, colocar os seus olhos aqui e ler comigo essa linda passagem, do verso 14 até o verso 18. Pode juntos comigo? Vamos lá. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, e eu conheço o Pai, dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deixe aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato
recebi de meu Pai. Senhor Jesus, tua bendita, gloriosa palavra fala ao nosso coração e nos alimenta da verdade. Em nome de Jesus. Amém. Amém. A primeira verdade que esse trecho, essa porção de João 10 diz aqui para nós, é do nosso chamado. Não é um chamado missionário. Todo cristão tem um outro chamado. O chamado missionário é um chamado específico. Você deve se lembrar que em Atos capítulo 13, a igreja estava reunida e o Espírito Santo disse para a igreja, deixa eu ver, separar para mim Paulo e Barnabé. O Espírito Santo escolheu e chamou Paulo e Barnabé para a missão. Então, o chamado missionário é um chamado específico de Deus para aqueles que Ele quer chamar. Mas esse chamado que eu estou mostrando agora e vou mostrar para vocês, é um chamado para todo crente. Não estou falando de chamado missionário. É um chamado para conhecer o pastor. É um chamado para se deleitar no pastor. É um chamado para se aprofundar num relacionamento de amor, de intensidade, de profundidade com o pastor. E Jesus, para falar desse relacionamento, ele usa uma metáfora, pastor e ovelha. Eu morei no Marrocos, como eu disse para vocês, e lá ainda no Oriente Médio tem muito-se a prática de cuidado de ovelhas. E era fácil identificar um pastor. Quando a gente chegava numa loja ou na rua e chegava um pastor que estava nos campos cuidando das ovelhas, primeira coisa que você sabia que ele era pastor, o cheiro. Pastor tem um cheiro forte de ovelha. Quem já esteve aqui com uma ovelha? Estou falando, não é ovelha animal. Já teve? Já sentiu o cheiro da ovelha? É um cheiro forte. Então, o pastor, por conviver com a ovelha, o cheiro impregna-se nele. Quando ele chegava nos lugares onde a gente estava, a gente já sabe, é pastor. Eu não estou falando de pastor de igreja, estou falando de pastor de profissão. Outra coisa que a gente identificava, os marroquinos me ensinaram, como identificar um pastor. Olha para a roupa dele, cheia de carrapicho. Por quê? Porque é muito comum o pastor pegar a ovelha no colo. E aquela lã da ovelha passa para a roupa do pastor e fica impregnada, não só o cheiro, mas também as lãs, o carrapicho. Por quê? Porque o pastor vive intensamente com a ovelha, dia e noite. E olha o que Jesus diz aqui, verso 14, eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, e elas conhecem a mim, verso 15, assim como o Pai me conhece, e eu conheço o Pai, eu dou a minha vida pelas ovelhas. Gente, Jesus aqui está dizendo, a relação que eu quero ter com você, com vocês, é de pastor e ovelha. Se Jesus usasse aqui uma metáfora dizendo, eu sou o professor e vocês os alunos, não passaria essa ideia de relacionamento. Porque nos dias de Jesus, um professor estava muito acima do estudante. Não se relacionava com o estudante. Era o mestre e o aluno. Se Jesus então dissesse, eu sou o mestre, e ele o era, e vocês os alunos, passaria outra ideia, não a ideia de relacionamento. Por exemplo, se Jesus usasse, eu sou o comandante, e vocês os soldados,
não passaria a ideia de um relacionamento. Por quê? Porque um comandante não se senta à mesa com um soldado. A relação deles é de autoridade, de distância. Ele manda, eu obedeço. Se Jesus usasse o exemplo de um rei, eu sou o rei, vocês os súditos, não passaria a ideia de relacionamento. Porque um rei não se relaciona com o povão. Mas Jesus disse o quê? Eu sou o pastor e vocês são ovelhas. Então o nosso primeiro chamado é para conhecer Jesus. A coisa mais importante da nossa vida é ter um relacionamento de amor intenso, profundo e de intimidade com o bom Supremo Pastor. O nosso chamado primeiro não é para fazer algo. O nosso chamado primeiro não é para poder executar algo. O nosso chamado primeiro é para estar com Ele. Lembra do texto de Lucas 10, Marta e Maria? Marta estava agitada, servindo. Servindo quem? Jesus. Coisa boa servir Jesus. Mas Maria, disse Jesus, escolheu a melhor parte de conhecer Jesus. Tem que servir a Jesus, claro que tem que servir a Jesus, mas isso é secundário, gente. O primeiro chamado da sua vida é conhecer Jesus. Deixa eu te perguntar, como é que você está nesse chamado? Você está conhecendo Jesus na profundeza? Você está gastando tempo com Jesus? Você está vivendo intimamente perto de Jesus? Você tem experimentado cada dia coisa nova de Jesus? Ele disse, eu sou o pastor, eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Você conhece Jesus? Claro, pastor, estou aqui na igreja. É mais do que isso. É claro que eu conheço, pastor, estou lendo a Bíblia. É mais do que isso. É claro, pastor, que eu conheço Jesus, eu estou orando. É mais do que isso. É um relacionamento profundo com Jesus. Então, nosso primeiro chamado não é para fazer, é para conhecer. Mas o texto fala do nosso segundo chamado. Verso 16. Ainda tenho outras ovelhas, que não são deste aprisco. A mim convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz. Então haverá um só rebanho, um só pastor. O nosso segundo chamado não é trazer as ovelhas para o aprisco. Jesus está dizendo que essa missão é dele. Olha o texto. Está aqui, dá para projetar? Dá? Verso 16. Ainda eu poderia colocar ali, eu tenho, Jesus dizendo, outras ovelhas, são dele. Não são deste aprisco. Não são aqui vocês. Vocês são minhas ovelhas. Eu tenho outras que não são daqui. E agora veja o texto que ele diz. A mim, convém conduzi-las. Jesus está dizendo, chamar as ovelhas para vir para o aprisco é minha missão. Ele diz mais. Elas, as ovelhas que ainda não são desse aprisco, ele está profetizando aqui. Eu poderia arriscar-me aqui dizendo que ele estava pensando em mim e você. Porque nós não éramos ovelhas ainda dele. Nem pensávamos em existir. Mas ele está dizendo, vai ter outras ovelhas que vão chegar a este aprisco. E quem vai conduzi-las, elas para o aprisco? Eu vou conduzir.
E Jesus garante, elas vão ouvir a minha voz. Elas ouvirão a minha voz. Aí então, essa é a parte escatológica. Deixa aqui um pouquinho que eu já volto. Então você está dizendo, pastor, o senhor está dizendo então que o meu chamado primeiro é conhecer Jesus? Certo. O senhor está dizendo então que o meu segundo chamado não é conduzir ovelhas. Qual é então o meu segundo chamado? É estar com Jesus, cooperando quando Ele traz as ovelhas. Essa é a missão. Tem gente que diz, pastor, não dá para mim na missão, sabe por quê? Eu tenho limitações, eu tenho dificuldades, eu não sei falar bem, eu não tenho tantos dons, eu não tenho tantas habilidades. Pastor, eu não consigo ganhar ninguém. Não é nosso chamado ganhar ninguém. O nosso chamado é cooperar com Jesus, que traz as ovelhas. E como nós podemos cooperar com Jesus para trazer as ovelhas? Pregando o evangelho. Como é que elas vão ouvir a voz de Jesus? Através da sua boca, irmão. Como é que nós podemos cooperar para trazer as ovelhas que ainda não chegaram ao aprisco? Orando por elas, dando bom testemunho, caminhando com elas, anunciando o evangelho para elas, amando, abraçando, servindo, para que as ovelhas que ainda não chegaram ao aprisco ouçam a voz de Jesus. O apóstolo Paulo escreveu em Romanos 10, como ouvirão, se não tem ninguém para pregar? Jesus disse que a fé vem pelo ouvir a palavra. Mas quem são as bocas de Jesus? Vocês. Então não é o seu papel conduzir as ovelhas para o rebanho, mas é o seu papel e o seu privilégio de participar com Jesus da missão. Quando tudo isso muda, aí tudo muda. Você diz, então eu sou cooperador, então eu sou um instrumento, eu sou apenas uma ponte, eu sou apenas alguém que Jesus está usando para cumprir a missão dele. Eu sou a boca de Jesus, eu sou os pés de Jesus, eu sou as mãos de Jesus, eu sou o povo de Jesus. Mas quem traz é Jesus. Aí olha a parte escatológica aqui do texto. Então haverá. Jesus está se dando um salto aqui para o final. Quando ele está falando aqui, ele está falando de uma missão já no futuro, dizendo, olha, vai chegar outras ovelhas que não são desse aprisco, eu vou conduzi-las, elas vão ouvir, então, no final, no último dia, haverá um só rebanho e um único pastor. João viu na ilha de Pátimos, o texto que eu já citei aqui, ele viu todas as ovelhas de línguas, de povos, de etnias diferentes diante do pastor. A missão não depende de nós. A missão não é sustentada sobre nós. A missão de atrair as ovelhas do mundo inteiro está sobre Jesus. Mas nós temos o privilégio de participar. Nós temos o privilégio de ser a sua boca, suas mãos, seus pés, seu abraço. Está vendo que a perspectiva muda? O peso sai. A responsabilidade que caía sobre os nossos ombros não cai mais. O que cai sobre nós é o privilégio. Não é um dever. Eu tenho que pregar, eu tenho que orar, meu Deus, eu tenho que falar com meu amigo, eu tenho que estender a mão para ele e falar que é Jesus. Eu tenho que fazer isso. Não é assim.
É assim, ó. Eu tenho o privilégio de ser a boca de Jesus para o meu amigo. Eu tenho o privilégio de ser as mãos de Jesus que toca na minha amiga. Eu tenho o privilégio de ir para as nações e chamá-los para conhecer o pastor supremo, porque é ele que faz. Qual é o nosso primeiro chamado? Conhecer o pastor. Qual é o nosso segundo chamado? Cooperar com a missão do pastor. Nós somos apenas cooperadores. Nós somos apenas participantes. O protagonista é Jesus. Nós somos meros coadjuvantes. Quem aparece é Jesus. Quem recebe a fama é Jesus. Quem recebe a glória é Jesus. Porque é Ele quem fez. É Ele quem faz. Nós somos apenas cooperadores. Você não pode inverter isso, tá? Se você inverter isso, dá ruim. Se você falar, não, eu entendi, eu vou ser cooperador de Jesus. E aí você coloca ser cooperador de Jesus em primeiro lugar. Não dá certo. Primeiro lugar é conhecer Jesus. Segundo lugar é cooperar na missão de Jesus. Mas olha como é que esse texto vai encerrar para nós. Isso, verso 17. Jesus diz, por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Gente, essa é a mensagem. A mensagem do Evangelho está aqui. A mensagem do Evangelho não é, seja bonzinho e Jesus vai te salvar. A mensagem do Evangelho é, venha para a igreja e você vai ter a salvação. A mensagem do Evangelho não é, faça a sua parte e talvez Jesus te salve. A mensagem do Evangelho é, Jesus sendo pastor, se fez ovelha e foi para a cruz. Olha o verso 18. Ninguém tira a minha vida de mim, eu dou. A mensagem do Evangelho é, Jesus deu a sua vida. A mensagem do Evangelho é que Filipenses, ele sendo Deus, se fez homem. Ele sendo todo poderoso, ele se fez fraco. Ele sendo rico em glória, ele se esvaziou e se fez homem, foi desprezado, foi humilhado, foi zombado, foi feito como um maldito na cruz. Para quê? Para atrair as ovelhas. As ovelhas só se achegam através da mensagem da cruz. E a mensagem da cruz do Evangelho é essa: Jesus deu a sua vida. Ninguém obrigou ele a fazer, ele disse, eu a dou de modo espontâneo. Pregar o Evangelho, queridos e queridas, é anunciar um Cristo que morreu. Não há Evangelho sem a passagem de Jesus pela cruz. Mas o Evangelho não é apenas a morte de Jesus na cruz. O que as crianças vão estudar agora? Estão estudando agora? A ressurreição. Olha o texto para nós. Ninguém atira de mim. É o contrário. Eu espontaneamente dou. Tenho autoridade, tenho poder, tenho autonomia nas minhas mãos para dar, mas também tenho autoridade para tomá-la de volta. E o que aconteceu depois de 3 dias? Ressuscitou. A mensagem do Evangelho para as nações, que atrai as ovelhas, dizendo que o pastor se fez ovelha e foi sacrificado. Foi morto. Isaías vai dizer que como ovelha muda não abriu a sua boca, sangrou. Mas ao terceiro dia,
Ele disse: ó morte, onde está a tua vitória? Jesus ressuscitou, Ele está vivo. Ele está chamando as ovelhas do mundo inteiro. Ele está aí para você ter um relacionamento com Ele. Não é um relacionamento com Cristo morto. Não é um relacionamento com um mártir que foi sepultado e continua lá na tumba. É um relacionamento vivo com Jesus. Todo dia, toda manhã, toda noite, Ele está vivo, Ele está no meio de nós, Ele está te ouvindo, Ele está falando com você, Ele está estendendo a sua mão, Ele está te abençoando, Ele está cuidando, e Ele está te usando. A mensagem do Evangelho é que Jesus deu a sua vida, mas ao terceiro dia, Ele tomou de volta. Percebe aqui então, o pastor, Jesus, se faz ovelha. E ovelha vai para o matadouro sacrificado. Mas ao terceiro dia, ele se levanta e é assunto aos céus. E se torna de novo agora, não apenas o pastor, ele se torna agora o supremo pastor. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que vai reinar por todo sempre, aquele que tem fogo nos seus olhos, aquele que João viu, vivo, adorado, reinando sobre tudo, sobre todos, o pastor que virou ovelha e agora é o supremo. Mas, irmãos e irmãs, esta mensagem de Jesus ainda não chegou em quase 7.000 povos. Como assim, pastor? Ainda hoje, com internet, com recursos, com igrejas que nós temos, ainda hoje, não são 7.000 países, são 7.000 etnias mais, que não ouviram nada do pastor Jesus Cristo, que não tem nenhum relacionamento com Jesus. Por quê? Eles rejeitaram? Não, eles nem ouviram ainda. Eles nem ouviram que o pastor se fez ovelha, foi para a cruz e ressuscitou. Nós vimos no texto de hoje que o desejo de Jesus é atrair algumas, todas as ovelhas, para que no final haja um rebanho e um único pastor. A pergunta é: qual é o seu papel nisso? Como é que você pode participar desse privilégio? Não apenas de conhecer Jesus, mas de cooperar com Jesus. Você quer saber mais? Curso Perspectivas. Fala: ô pastor, está fazendo propaganda mesmo, né? Porque você vai descobrir qual é o seu papel. É ser um missionário? Talvez. É ser um pastor? Talvez. É ser um empreendedor que usa seus dons e talentos e recursos para a missão? Talvez. É ser um intercessor? Talvez. Há muitas oportunidades. Há muitos papéis. A única coisa que você não pode fazer é virar-se e dar as costas para a missão desse supremo pastor. Você o ama? Então você quer agradar o coração dele. E como você pode agradar o coração dele? Conhecendo-o. Como você pode agradar o coração do seu pastor? Fazendo-o conhecido. Aqui, ali e além.
Jesus te abençoe. Que o Supremo Pastor, que foi morto e ressuscitou, continue sendo conhecido e amado por você. Que o Supremo, glorioso Pastor, continue chamando as ovelhas através de você. Aqui, ali ou além. Amém, gente? Glória a Jesus.